eu sou a professora Macleise e hoje nós vamos trabalhar com o ensino religioso. Você tem ensino religioso na sua escola? E o nome da sua professora, você lembra? Falando em professor, eu tenho uma proposta para você. O que você acha de nós pensarmos em todos os nossos professores e fazermos agora um pensamento positivo para eles? Vamos lá? Eu vou pedir para que você feche os seus olhos e fique em silêncio pensando em todas as pessoas da escola. Pode pensar na sua professora, no seu professor, na diretora, nos diretores, nas inspetoras, nos inspetores. Você pode pensar nas moças que trazem o lanche, nas moças que deixam a nossa escola limpa e cheirosa, e nos seus colegas, tanto da tua sala quanto das outras também, que eu sei que você brinca no recreio. Pense em coisas boas que você queria mandar para eles agora, nesse momento. Pode abrir os seus olhos. Muito bem. Eu espero que todos os professores e colegas tenham recebido todo esse carinho e toda essa saudade imensa que nós estamos sentindo nesse tempo de quarentena. Agora, antes de começar a nossa aula, eu preciso que nós tenhamos alguns combinados, algumas tarefas, na verdade. Vamos lá? Primeira tarefa. Tem uma coisa aqui em cima da minha mesa. Vocês conhecem isso aqui? É o álcool gel. Eu estou com o álcool aqui e vou passar na minha mão. Vocês também têm que estar com a mãozinha limpinha para começar a nossa aula. Tá todo mundo com a mão limpa aí? Muito bem. Se não tiver com a mão limpa e se não tiver álcool, o que a gente pode fazer? Muito bem, lavar as mãos com água e sabão. Muito bem, vocês estão muito espertos. Tarefa número 1, realizada. Agora, nós vamos fazer a tarefa número 2. Nós estamos numa aula, não é mesmo? Quando a gente está na aula na escola, o que a gente precisa? Lápis, borracha, lápis de cor. Muito bem. Você vai pegar o seu material e deixar pertinho de você para a gente realizar a nossa atividade. Então vai lá, pega lá, se não souber onde estão as suas coisas, pede para o pai ajudar. E se não tiver lápis de cor, borracha, apontador, tudo bem, o lápis já vai funcionar, tá bom? Outra coisa, nós precisamos de uma folha para desenhar. Pode ser uma folha de caderno ou uma folha de papel sulfite, tá bom? Pegaram? Tudo certo? Eu espero um pouquinho, tudo bem. Rapidinho. Ok. Então, já fizemos 2 tarefas. Mãos limpas e o nosso material para fazer a atividade. O terceiro que eu quero pedir para vocês, a terceira tarefa, é para que vocês fiquem relaxados. Bem de boa, para a gente participar dessa aula de hoje. Estão relaxados? Todo mundo relaxado? Se você quiser ficar de pé, sentado, deitado talvez, né? Você é que sabe, mas eu quero que vocês fiquem bem relaxados. Ótimo? Tudo bem? 1, 2, 3 tarefas cumpridas. Nossa aula já está entrando no eixo. Tudo pronto? Já completamos as nossas 3 tarefas. Mãos limpas, material e posição confortável. Agora, nós vamos continuar falando um pouco do que eu comecei a falar lá no comecinho da conversa. Do que eu vou dar aula mesmo? De ensino religioso. Muito bem, vocês estão muito espertos. Mas o que será que a gente faz nessa aula de ensino religioso? Se você esqueceu ou ainda não sabe, eu vou te relembrar o que nós fazemos na aula de ensino religioso. A aula de ensino religioso é para que a gente possa falar um pouco da cultura e da história. Nas aulas de ensino religioso, nós aprendemos a respeitar todas as pessoas que têm fé ou não, pessoas que têm religião ou não. Por que a gente precisa aprender isso na escola? Porque nós vivemos em sociedade. O que é viver em sociedade? Nós vivemos todos juntos. E quando a gente aprende a respeitar o outro, a gente aprende a respeitar a nós mesmos. Quando eu me respeito, eu respeito o colega. E a gente aprende isso nas aulas de ensino religioso.
respeitar todas as pessoas na sua diversidade, ok? Relembramos o que é o ensino religioso, nos preparamos para a aula. Ah, tem mais uma coisa que eu preciso que vocês façam. Estão vendo esse quadro aqui atrás de mim? Nós vamos anotar na folha, lembra que eu pedi para vocês pegarem uma folha, né? Vamos anotar a data de hoje, 15/4/2020. Essa é a nossa aula 1. Hoje nós vamos falar de lugares, espaços e territórios sagrados, organizações religiosas. O meu nome é grande, né? Não tem problema, pode anotar só o primeiro nome lá, tá bom? Eu vou esperar um pouquinho. Uma letra bem caprichada, hein, galera? Anotaram? Muito bem. Então agora, eu pedi para vocês ficarem numa posição confortável, porque eu vou ler uma história para vocês. Essa história que eu vou contar, ela é contada há um bom tempo já por uma professora que é minha amiga, é a Brígida Carina. Mas eu fiz umas adaptações na história dela e eu espero que vocês gostem. Preparados? Então vamos lá. O nome dessa história é Naim e seus amigos. Era uma vez um menino que se chamava Naim. Ele havia se mudado há pouco tempo da cidade do Irã. O Irã é um lugar bem longe, sabia? Lá no Oriente Médio. Fazia pouco tempo que ele tinha se mudado para a cidade de Curitiba. Certo dia, enquanto ele fazia suas orações lá na mesquita, ele percebeu que o tempo lá fora começou a mudar de repente. Escureceu, ele ficou até um pouco assustado. Sabe o que que é? Lembra que eu falei que o Naim não era daqui, ele chegou há pouco tempo. Quem mora em Curitiba sabe, né? De manhã tá aquele sol, daqui a pouco vira noite e começa a chover. O coitado do Naim ficou super assustado porque ele nunca tinha visto uma tempestade como aquela. Mas o sheik da mesquita chegou para conversar com ele. Enquanto eles conversavam, a chuva foi passando e ele foi se acalmando. No caminho para casa, quando acabou aquela chuva, Naim começou a perceber que estava diferente o bairro dele. Tinha muita água na rua, ainda muita sujeira. E quando ele chegou perto de casa, ele percebeu que a tempestade tinha derrubado a casa dele. Naim ficou triste, ficou tão... ele não sabia o que fazer. E aí, ele entrou em casa, conversou um pouco com a mãe dele, e enquanto ele conversava, ele escutou lá longe no portão. Naim! Ô Naim! Naim! Quem será que está chamando ele? Era a Janaína. Janaína é uma amiga da escola, sabe? E a Janaína chegou e queria brincar com o Naim, porque era horário de brincar. E ela não tinha percebido o que estava acontecendo. Quando ela entrou, ela ficou triste de ver a situação da família do Naim. E ela lembrou de uma coisa que ela tinha aprendido. E ela disse para o Naim: Naim, você sabia que lá no templo, lá com a mãe Cris, a gente aprendeu hoje mesmo na nossa aula, lá no templo, que a Umbanda, ela é o exercício da caridade. E que quando a gente ajuda os outros, a gente fica mais feliz. E eu fiquei muito comovida com a sua história. Eu queria te ajudar, você deixa? Naim ficou super feliz com aquela oferta que a Janaína tinha feito. E a Janaína, mais do que depressa, falou assim: eu vou até minha casa e vou conversar com o meu pai. E aí, a Janaína correu na casa dela e foi conversar com o pai dela. E aí, ela disse assim: pai, lembra daquelas telhas que nós não usamos na última reforma? Eu posso doar para o meu amigo Naim? O pai da Janaína ficou muito feliz e disse para ela que tudo bem, ela ia doar e ia até levá-la com ela. E eles foram. Enquanto eles arrumavam a casa lá, Janaína e Naim, daqui a pouco chegou uma outra amiga deles. Vocês não sabem quem era. Era a Sara. A Sara chegou correndo, correndo, correndo porque ela queria brincar. Mas ela nem percebeu o que estava acontecendo. Quando ela chegou no portão do Naim, ela disse assim: nossa, o que aconteceu aqui, meus amigos? E aí, eles explicaram tudo o que tinha acontecido. Nesse momento, a Sara lembrou que lá na célula da igreja dela, nesses dias, a pastora tinha lido um versículo muito legal do livro sagrado, que dizia mais ou menos assim:
Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amem de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E a nossa pastora explicou que nós precisamos ajudar as pessoas. E eu quero te ajudar, Naim. Você deixa? Ah, eu agradeço sim. O Naim ficou muito feliz. E a Sara lembrou que a pastora tinha dito na célula que estavam sobrando algumas coisas lá da reforma. Ela tinha portas. E aí ela disse assim, eu vou lá perguntar para minha pastora se eu posso trazer para você, tá, Naim? E ela correu lá, a Sara. A Sara correu lá e pegou com a pastora as portas para levar para o Naim. Enquanto eles estavam arrumando a casa, chegou mais um amigo. Vocês não sabem quem era. Era o Cauê. O Cauê era um menino que morava numa comunidade indígena bem próxima da casa do Naim. O Cauê chegou porque era o horário deles brincarem e ele sempre ia na casa dos vizinhos para brincar. Quando ele chegou, ele ficou assustado com a situação. Ele já viu que estavam trabalhando, estavam reformando a casa do Naim. E ele chegou e disse, ué, o que vocês estão fazendo? Posso participar dessa brincadeira? E eles, não, a gente não está brincando, aconteceu aqui um desastre na casa do Naim, a gente precisa ajudá-lo. Ah, já sei. Na última vez que nós nos reunimos na OPAN, o xamã disse que estavam sobrando algumas janelas e eu vou pedir para ele. O xamã vai querer ajudar e eu vou lá falar com ele agora. O Cauê correu, foi lá conversar com o xamã e ele disse que podia pegar assim as janelas que tinham sobrado da OPAN. E assim, todos os amigos se reuniram e conseguiram arrumar a casa do Naim. Ele ficou muito feliz e eles puderam brincar novamente naquele espaço. Gostaram da história? Legal, né? Coitado do Naim, né? Ele não conhecia a nossa cidade direito. Vocês já estão acostumados, né? Sabe que tem que sair com guarda-chuva na bolsa. Mas o Naim não sabia. Nessa história, apareceram alguns nomes bem diferentes, não apareceram? Eu quero ver se vocês prestaram atenção. Olha lá. Mesquita. Quem prestou atenção nessa palavra? Igreja. Também apareceu. Templo. E a última, OPAN. OPAN? Mas está escrito OPI. Ah, professora, você ficou muito tempo longe da escola, não está lembrando como é que fala as palavras. Não, é porque OPAN é uma palavra indígena. E na língua indígena, eles usam a letra Y, mas ela tem um som de A. Por isso que fica OPAN. Todos esses lugares que apareceram ali, vocês já ouviram falar? Quem já foi numa mesquita? Quem conhece uma igreja? Um templo? Uma OPAN? Ah, quero só ver quem conhece uma OPAN. Ah, não sei não, hein? Vocês estão conhecendo todos esses espaços. Todos esses nomes aqui são de lugares. São lugares sagrados. Mas como é que eu sei que um lugar é sagrado? Quem que disse que um lugar é sagrado? Por exemplo, eu posso dizer que a escola é sagrada? É um lugar, não é? Mas é sagrado? O quarto, o seu quarto, é sagrado? Ah, o meu é. Eu gosto, o meu quarto é bem sagrado. E um parque? Será que ele é sagrado? Todos esses lugares que nós vimos na história, a mesquita, a igreja, o templo e a OPAN, são lugares sagrados. Por quê? Um lugar é sagrado quando ali acontecem manifestações religiosas. Por exemplo, acontece o culto, acontece uma gira, acontece o estudo bíblico, acontece uma festa. Isso caracteriza um lugar sagrado. Vamos conhecer então os lugares sagrados que apareceram na história? Vamos ver se vocês estão espertos. Qual foi o primeiro lugar que apareceu? Acertou quem disse? Mesquita! Olha só que linda a mesquita! Tem gente que quando passa na frente de uma mesquita acha que está no castelo do Aladim. Olha como ela é bonita. Essa mesquita, inclusive, é na cidade de Curitiba. Se vocês quiserem conhecê-la, ela fica lá no Largo da Ordem.
lá no finalzinho da rua. Essa é a nossa mesquita de Curitiba. Olha lá. Vamos lembrar? Mesquita. Ela é da religião do islamismo. E quem era dessa religião era o Naim. Muito bem. Na mesquita, eles fazem as suas orações, as suas reuniões, e a mesquita tem uma característica bem peculiar, né? Ela tem aquelas duas torres, tem uma pintura diferente. Ela é bem legal, né? Se você não conhece a mesquita de Curitiba ainda, dá uma visitada lá. O próximo lugar sagrado que apareceu, eu quero ver se você vai lembrar. Qual foi? Ah, muito bem. Quem falou? Templo. O templo que nós vamos falar aqui é um templo da religião de Umbanda. E quem é que ia nessa religião? Era Janaína. Normalmente, os espaços dos templos são casas. Você pode já ter passado na frente de algum templo e nem sabia que ali era um templo de Umbanda. Porque acontece muito de serem casas, né? Aqui, por exemplo, é uma casa de madeira, num espaço de árvores e mato. Mas pode ser numa casa de uma pessoa. Porque lembra que eu falei que um lugar sagrado é o lugar onde acontecem as manifestações religiosas. Então, se um grupo de Umbanda lá, vai que a família da Janaína quer fazer um grupo, se eles fizerem na casa deles, também pode ser um lugar sagrado, um templo. O próximo. Acertou quem pensou em? A igreja. Muito bem. A igreja, nesse caso da igreja, era uma igreja evangélica e quem ia nessa igreja era a Sara. Essa foto que eu encontrei é de uma igreja evangélica. Normalmente, né, elas têm várias formas de aparecer para a gente conhecer uma igreja evangélica. Mas, professora, a minha família vai na igreja evangélica e não parece com essa daí que você pôs na foto, não. Porque a igreja evangélica, ela também, lembra que eu falei lá no templo que poderia ser casas diferentes? As igrejas evangélicas também. Essa que eu trouxe para vocês é um exemplo, mas existem outras também. Aqui você vai, aqui um colega vai, tem várias formas também de encontrar igrejas evangélicas. E o último, que eu acho que você está curioso para ver, é a OPAN. Nossa, professora, mas é uma casa de madeira, de palha? Isso mesmo, a OPAN, religião indígena, e quem ia nela era o Cauê. Essa OPAN que eu trouxe para mostrar para vocês, ela tem o telhado de palha, tem o corpo dela, né, de barro e as janelas. Mas se vocês forem procurar na internet outras OPANs, vocês podem encontrar ela toda de madeira, vocês podem encontrar ela toda de palha. Normalmente, ela fica dentro de uma comunidade indígena. E é ali que eles realizam as suas festas, que eles realizam as suas reuniões. Muito bem, nós vimos então agora todos os lugares sagrados que apareceram na história do Naim. Dentro da história dele, também apareceram outros nomes diferentes, que eu acho que vocês também vão lembrar. Vou dar um tempinho para vocês. Que outros nomes apareceram na história do Naim e seus amigos? Primeiro nome, Sheik. Segundo nome, pastora. Terceiro nome, Mãe Cris. E o último foi xamã. Quem será que são essas pessoas? Aquele primeiro nome lá, Sheik, você deve ter lembrado na hora de um milkshake bem gostoso. Mas não é esse shake, não. Esse shake faz outra coisa que eu vou contar para vocês. Todos esses nomes que apareceram aqui são pessoas que a gente chama de líderes. Você já foi líder? Para que serve um líder? Ou você conhece algum líder? Ah, eu tenho certeza que você conhece algum líder, sim. Você já brincou de siga o líder? Eu já brinquei. Fica uma pessoa parada e diz, você corre, você senta, você roda. Esse é o líder da brincadeira. Eu tenho certeza que você já foi líder alguma vez. Os líderes são pessoas que normalmente estão comandando alguma coisa. Olha como você conhece líderes. Um professor é um líder?
Sim, ele é o líder dentro da sala de aula, né? Líder daquela aula. Um técnico, ele é um líder? Sim, esse até é o Bernardinho, né? Técnica da nossa seleção de vôlei. Um líder é uma pessoa que está à frente, que comanda. E os seus pais? Eles são líderes? Ah, acho que a mamãe está aí do lado dizendo que sim. Os nossos pais também são os nossos líderes. Eles que nos comandam, eles que vão guiar as nossas vidas. Todos aqueles que eu mostrei antes têm um nome especial. Eu disse que eles são líderes. Se eles são líderes e nós estamos falando de religião, eles são o quê? Muito bem! Líderes religiosos. Esses líderes que apareceram, eles são líderes religiosos, porque eles estão dentro da religião exercendo um cargo de liderança. E nós vamos conhecer cada um deles. O primeiro que apareceu, que tinha aquele nome diferente, era o Sheik. Olha lá o Sheik. Diferente, né? O Sheik é o líder dentro da religião do islamismo. Além de liderar, além de coordenar o que acontece dentro da mesquita, o Sheik também é responsável pelos casamentos. O Sheik é um estudioso, ele estuda muito a religião muçulmana e do islamismo, que é a religião deles. Olha lá as características do Sheik. Ele usa um chapeuzinho diferente, ele usa uma roupa, parece uma camisa fechada, né? E uma característica do sheik que vocês vão ver sempre é o uso da barba. Eles sempre usam essa barba. Gostaram de conhecer o sheik? Qual que era o próximo líder que apareceu na nossa história? Quero ver se vocês vão lembrar. Foi a mãe de santo, que era a mãe Cris, né? Olha lá. Diferente ela também, né? Essa é uma mãe de santo. Lá na nossa história, ela tinha um nome que era Mãe Cris. Mas todas as pessoas que são líderes dentro da Umbanda são chamados de Mãe de Santo ou Pai de Santo. Dentro da Umbanda, homens e mulheres podem ser líderes. Lá no sheik que eu mostrei para vocês antes, ainda não. Só homens podem ser sheiks dentro da religião do islamismo. Mas na Umbanda, as mulheres também podem ser líderes. Olha essa daqui, que diferente, né? Bonito, olha só, ela usa um turbante na cabeça, ela tá de roupa branca, ela usa esses colares bem coloridos que dentro da religião chamam guias. E a mãe de santo, dentro da religião, é responsável pelos seus filhos. Se ela é mãe, ela tem os seus filhos, né? O pai também, o pai de santo tem os seus filhos. Dentro da corrente ou dentro da religião de Umbanda, ela fica responsável pelos seus filhos. E ela vai ensinar, ela vai guiar, ela vai tirar as dúvidas das pessoas que frequentam aquele horário que ela está responsável. Então, essa é a mãe de santo. Gostaram de conhecer ela? O próximo é a pastora. Olha, essa pastora aí está inclusive cantando, né? Isso é bem comum de acontecer dentro da religião evangélica. Lembra que eu falei que na religião de Umbanda poderia ser pai de santo ou mãe de santo? Os dois podem ser líderes dentro da religião. Aqui também existem lugares que tem pastora e tem pastor. Dentro da religião evangélica, assim como dos lugares, a gente pode encontrar outros nomes. E eu sei que você deve estar pensando aí. Mas, professora, na minha igreja não chama pastora, na minha igreja chama ancião. Tudo bem, o ancião também é um líder religioso. Professora, mas na minha igreja chama bispo. Também é um líder religioso dentro da religião evangélica. Ah, professora, mas na minha igreja chama... deixa eu pensar em outro nome. Pode ser presbítero. Ah, também. Presbítero também é um líder religioso. Aqui da nossa história foi a pastora que apareceu. E o que a pastora faz? A pastora, lembram lá do sheik? Ela também estuda a palavra de Deus, ela coordena as reuniões, ela mostra para as pessoas o caminho que deve se seguir dentro da religião. Ela estuda a Bíblia, ela mostra para as pessoas o que está lá, ela ajuda as pessoas a entenderem o que está escrito lá. Muito bem.
Agora nós vamos para o nosso último líder, que é o xamã. Nossa, o xamã é bem curioso, hein? Olha lá como é que ele está vestido, o xamã. Está usando um cocar na cabeça, alguns colares no pescoço e ele tem até um chocalho na mão, que para eles é bem sagrado esse instrumento aí. Vocês perceberam que o xamã ele é um pouquinho mais velho, né? É porque dentro da religião indígena, para você ser um líder como o xamã, você tem que ter muita experiência e muito conhecimento. Conhecimento de quê? Os indígenas utilizam muito a natureza para fazer remédios, para fazer banhos, eles utilizam a natureza para tudo. Sabe quando você está com uma dor de barriga assim e a sua mãe fala, vou fazer um chazinho? É mais ou menos isso que o xamã faz lá na comunidade indígena. Ele é o conhecedor da natureza. Se você for lá com uma dor, você for lá com alguma coisa que você está sentindo, ele vai conversar com você e vai preparar o remédio. Ele vai pegar uma folha, uma flor, vai fazer um chá, talvez ele possa até misturar algumas coisas, mas ele tem todo esse conhecimento. O xamã também, assim como os outros, ensina, orienta todas as pessoas daquela comunidade. Muito bem. Conhecemos os lugares sagrados e conhecemos os líderes religiosos. Vamos relembrar um pouquinho? Nós falamos da mesquita. Quem era o líder religioso da mesquita? Era o sheik. Muito bem. Depois, nós falamos do templo. Quem é o líder religioso do templo? Ah, mãe de santo. Muito bem. Depois, nós falamos da igreja. Quem que era o líder religioso da igreja? Pastora, ótimo. E da Opã, quem é o líder religioso? É o xamã. Ótimo, muito bem, vocês estão muito espertos na nossa aula. Agora é a hora da nossa atividade. Lembram que eu falei para vocês guardarem aí perto de vocês a folha, um lápis de escrever, uma borracha e o lápis de cor. E que se não tiver também não tem problema. O que eu vou querer que vocês façam? Nós falamos de lugares sagrados, não é mesmo? Eu vou pedir para que vocês façam o desenho do lugar sagrado que vocês frequentam. Aquele lugar que você vai no domingo, ou na quinta, ou numa quarta. Que dia que você vai no seu lugar sagrado? Ah, professora, eu não vou em nenhum lugar sagrado. Ah, então não tem problema. Eu quero que você lembre de algum lugar que você já visitou. Pode ter sido num casamento, pode ter sido num batizado, numa festa. Você já foi em algum lugar sagrado? Eu quero que vocês puxem na memória como é esse espaço. Quando você chega no lugar sagrado, como é que é a frente dele? Como é que é a fachada que a gente fala? É grande? É pequena? Tem o nome numa placa escrito ou não? Ah, quando você entra, as portas são de madeira? É porta igual a da sua casa? Ou não, são portas de vidro? Depois que você entrou nesse espaço, vamos puxar na memória. O teto, ele é muito alto ou ele é baixo? Tem lugares sagrados, inclusive, que no teto tem desenhos. O seu tem? As paredes, vamos pensar como se a gente estivesse naquela brincadeira de 3D. Vamos imaginar tudo que tem dentro desse espaço. As janelas, elas são grandes ou são pequenas? Elas têm desenhos ou não? Como são as janelas do espaço que você está lembrando? Ah, os bancos onde as pessoas ficam. Tem ou não tem bancos? Os bancos são de madeira ou tem cadeira de plástico? Ah, professora, na minha igreja, lá no meu espaço, tem um tapete. Muito bem, você pode desenhar esse tapete. E nós falamos também do líder. Se tem um espaço religioso, tem um líder, não tem? E esse líder, como é que ele fica lá no seu espaço sagrado? Ele fica lá atrás ou ele fica lá na frente? Ah, falando em frente, no seu espaço, no lugar que você frequenta, tem cantores? Ah, eu já fui em vários lugares sagrados que tinham pessoas cantando. Tem meninos e meninas que dançam, talvez? Nesse seu espaço tem imagens ou não? Quadros?
Pode ser que tenha, pode ser que não. Eu vou querer que você pense com muito carinho todo esse espaço que você frequenta ou um espaço que você já visitou. Puxa na memória, pensa com calma no que você vai desenhar. Mas, professora, eu nunca fui em nenhum lugar sagrado. Nem passei na frente e nem me lembro como é que é. Ah, não tem problema, você não vai ficar sem fazer atividade, não. Eu vou propor uma outra atividade para você. A história do Naim e seus amigos é uma história que tem muitas coisas para contar, não é mesmo? Eu vou querer que você faça um desenho imaginando como é esse espaço que aconteceu a história do Naim. Como que é o Naim? Qual é a cor da pele do Naim? A cor do cabelo? E a Sara? A Sara tem o cabelo comprido ou um cabelo curto assim como o meu? E a Janaína? Loira, morena, ruiva? Como será que a Janaína é? E o Cauê? Não esqueçam que o Cauê é de uma comunidade indígena. E os indígenas têm algumas características bem peculiares, bem individuais deles. O formato do rosto, o formato dos olhos. Como é que é esse Cauê que mora na comunidade indígena? E eu quero que vocês façam mais uma coisa nesse desenho. Eu quero que vocês imaginem como é que ficou a casa do Naim quando acabou toda essa história. Lembram que eles fizeram as doações? Um doou a telha, o outro doou as portas, o outro trouxe as janelas e a casa do Naim ficou pronta. Eu quero que vocês me mostrem como é que vocês imaginaram que ficou a casa do Naim. Ah, mas como é que eu vou te mostrar isso, professora, se eu tô aqui e você tá aí? Ah, mas vocês não perdem por esperar. Quando acabar a quarentena, eu vou pedir para que as professoras de vocês nas escolas mandem para mim esses desenhos e essas atividades. Mas, professora, como é que ela vai mandar meu caderno? Não tem problema. Eu peço para ela tirar uma foto e ela vai me mandar com o seu nome e a escola que você estuda. E eu vou poder conhecer um pouco todos vocês que participaram da aula de hoje. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de ensino religioso. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês se divirtam com a aula. Tudo bem? Não esqueçam, as mãos sempre limpas e fiquem em casa. Tchau!